Para você que assiste a transmissão ao vivo do site de notícias Amazonas Atual, boa tarde. Eu sou o repórter Felipe Campinas e neste momento a nossa equipe de reportagem está aqui na sede da SENDEC, que é a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, onde o Rodrigo Guedes, que é o secretário interino, vai falar um pouco sobre o resultado da CPI dos combustíveis. Esse resultado foi apresentado ontem pelas deputadas estaduais Alessandra Campelo, que é a relatora da CPI, e também pela presidente da CPI, que é a deputada Joana Dark. O resultado dessa CPI, conforme as deputadas, foi indícios, apenas indícios da prática de cartel, mas não conseguiram incriminar nenhuma pessoa. E agora o Rodrigo Guedes vai fazer uma análise desses resultados apresentados pela CPI dos combustíveis. Vamos logo acompanhar aqui. O órgão que mais pediu a CPI, justamente pelo nosso entendimento do que envolve, de tudo que envolve essa questão do preço do combustível, e de que a gente precisava de fato de um poder, como é o poder legislativo, que nos auxiliasse nisso. Então teve a finalização ontem e nós particularmente ficamos decepcionados com o resultado. É por isso que a gente... Muitos, isso. Comprovaram que existia um monopólio em relação aos preços, Isso. mas mesmo assim acabou não nada. Isso, exatamente. Nada pelos poderes. E aqui a gente está falando de 3 pessoas que militam na área da defesa do consumidor e da área jurídica também. Porque assim, o jornalista, inevitavelmente, assim como eu não tenho o mesmo conhecimento de jornalismo que vocês não têm alguns conhecimentos que a gente tem. Então assim, a gente sabe de forma muito clara os poderes que uma CPI tem. E pelo que poderia ter sido feito por essa luta em si. E quando a gente viu o resultado, obviamente que a gente ficou decepcionado. Por isso que eu esperei até ontem, não tinha como antecipar nada. Eu tinha as notícias da imprensa, que vocês cobriram, de uma antecipação, que foi no dia 1º de agosto, de algum resultado preliminar, que posteriormente foi adiado por mais 15 dias, mas não trouxe nenhum resultado, pelo que nós entendemos, satisfatórios, porque a gente acha que pode ter sido feito em sede da CPI. Então, a gente já pode até começar. Bom, boa tarde a todos. Sou Rodrigo Guedes, secretário municipal. Não, eles pediram para falar aqui. Secretário municipal, o microfone nosso aqui, né? Pode ser. Não? Melhor assim mesmo? Tá bom, tá. Puxa o copo aqui. Não, tá Tá bom. algum microfone aqui em cima? Bom, eu sou Rodrigo Guedes, secretário municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria da Prefeitura de Manaus. Estou aqui com o Dr. Rafael Couto, o chefe da fiscalização do PROCON Manaus, e Dr. Flávio Espírito Santo III, que é também o chefe do nosso jurídico. E como todos nós temos conhecimento, nós estamos nessa luta por preços mais justos ou pela livre concorrência de fato da gasolina na cidade de Manaus desde o início da nossa gestão, em abril de 2018. E a gente fez uma série de ações e iniciativas, vocês cobriram praticamente todas elas, inclusive eu agradeço muito, porque certamente sem o apoio da imprensa a gente não teria conseguido tantas vitórias, por incrível que pareça. A gente conseguiu muitas vitórias nessa luta e até então a criação da CPI era uma vitória, porque nós aqui do PROCON Manaus fomos o órgão que mais pediu a criação da CPI, inclusive pedimos formalmente, entregando um documento extenso que está aqui, um documento extenso à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, aos 24 deputados estaduais, endereçado a cada um deles, por nós entendermos que a CPI, sim, junto com outros, como por exemplo a polícia e o Poder Judiciário, são instrumentos hábeis a combater práticas anticoncorrenciais ou até criminosas. Porque o PROCON ele não tem esse poder, nem o poder legal, nem o poder, digamos assim,
instrumental de fazer isso. Nós estávamos até então combatendo sempre a questão dos preços abusivos, preços não condizentes com a realidade praticada na Petrobras, mas nós não temos, na verdade, como combater a espinha dorsal desse problema, como eu sempre digo, que é a questão da uniformização dos preços, ou cartelização, porque o preço em si não está diferente do resto do Brasil. Agora, por exemplo, está menor. Mas o que encarece aqui na cidade de Manaus, inclusive com condenações judiciais de primeira e segunda instância, é a cartelização, é a uniformização dos preços. E não sou eu, Rodrigo Guedes, que está falando isso, é a própria Justiça, em sentenças e em decisões judiciais, em primeira e em segunda instância, na Justiça Federal. Em primeira instância, através do doutor Ayrton Ferreira, juiz federal, e em segunda instância, através do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que condenou também 12 proprietários de redes de postos de combustíveis. Então, o processo judicial que ainda tramita, ele dizia respeito, obviamente, de um fato pretérito, de um fato anterior, mas há o problema atual, o problema nesse exato momento. E o problema persiste. Por isso, nós nós pedimos a criação da CPI que foi feita em abril de 2019. E eu, inclusive, celebrei por entender todos os poderes legais e constitucionais da CPI, que ela, de fato, tem um poder tem instrumentos legais, ferramentas para chegar a conclusões, ou pelo menos tentar conclusões, ir atrás de conclusões de práticas ilícitas ou criminosas. Ontem, nós, como todo mundo, como todos vocês, tivemos ciência, pelas redes sociais, da finalização da CPI. E, para mim, foi uma grande decepção. Foi uma grande decepção. Eu não digo nem pelo resultado em si, mas por saber, como já disse, de tudo que a CPI poderia fazer e de tudo que ela não fez, através dos seus próprios instrumentos, que estão aqui, por exemplo, convocar ministros ou secretários de Estado, tomar depoimentos de autoridade federal, municipal, estadual, ouvir suspeitos e testemunhas, através, inclusive, de condução coercitiva, solicitando, se for o caso, se alguém se recusar a depor, por exemplo, ou a testemunhar, ou depor, ou a comparecer, pode solicitar a condução, pode requisitar a condução coercitiva, pode solicitar busca e apreensão de documentos, perícias, exames, todo tipo de perícias, exames, pode requisitar também a quebra de sigilos fiscais, bancários e qualquer outro tipo de sigilo telemático, telefônico, inclusive, e nada disso foi feito. Ou seja, nenhum desses itens foi feito. Ou seja, para mim foi um verdadeiro grande teatro que foi feito na CPI. Inclusive, o resultado eu poderia dizer categoricamente, na linguagem popular, que terminou em pizza. Porque tudo que eles apresentaram ontem, a força-tarefa de defesa do consumidor, que envolve aqui a gente, Procon Manaus, Procon Amazonas, Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e a OAB também, inclusive os dois são membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, tudo nós já havíamos apresentado. Então, para mim, foi um verdadeiro teatro que fizeram na CPI. Realmente não foi em busca, não falo nem, como eu disse, não falo nem do resultado em si, porque uma própria investigação da Polícia Federal ou da Polícia Civil ou de qualquer órgão que seja, ele pode ou pode não chegar no resultado. Nós, quando fazemos uma prova, por exemplo, um concurso, um vestibular, nós podemos ou não chegar no resultado. Uma competição, a gente pode ou não ganhar. Agora, eles sequer tentaram. A deputada presidente falou das oitivas. Que oitivas? Eu desconheço qualquer proprietário de posto, de distribuidora, que foi ouvido. Eu desconheço. Ou,
sequer tenha sido feito a cariação, por exemplo, com gerentes que sabem informações, gerentes de postos, ex-gerentes de postos, testemunhas do processo antigo da Operação Carvão de 2003. Então, o mesmo relatório que a CPI apresentou ontem, nós já fizemos, inclusive está aqui, há um ano atrás, no dia 16 de agosto, encaminhamos à Polícia Federal, encaminhamos à Polícia Civil, encaminhamos ao Ministério Público do Estado, que abriu inquérito civil e está tramitando no Ministério Público, inclusive bastante avançado, e também a própria OAB e a Delegacia do Consumidor. Então, dizer que a partir de agora, com os documentos que a CPI estão apresentando, as investigações, na verdade, vão poder ser conduzidas. É tudo, na verdade, uma verdadeira farsa, porque todos esses documentos eles já têm. Não foi apresentada nenhuma novidade na CPI. O que fizeram foi um teatro. E se a deputada, presidente da CPI, não concordar com o que eu estou falando, ela não precisa ficar me mandando WhatsApp mensagem, não. Ela me processa na justiça, se ela não concordar, porque eu não quero receber mensagem dela. Inclusive, quem estava, e eu digo, afirmo categoricamente, quem estava fazendo o papel, inclusive, da CPI, que não deveria ser, mas acredito que estava fazendo, porque é do governo, é um órgão do governo, e as duas são da base do governo, inclusive uma é líder do governo, é o PROCON estadual, do nosso amigo, inclusive Jalil Frasch. Ele estava fazendo o papel da CPI. E, inclusive, a CPI divulgando notícias como fosse dela, mas era atuação do PROCON estadual, que, junto com a gente, faz um trabalho técnico, muito técnico, inclusive. Eu lembro muito bem que no início da CPI, a CPI mesmo divulgou, através da sua assessoria, divulgou que os preços caíram por conta da CPI. E aí depois aumentaram, E aí quando aumenta, eles não divulgam, né? 15, 20 dias depois, ou seja, ignora todo um trabalho que nós estamos fazendo aqui pelo PROCON Manaus, PROCON Amazonas, trabalho muito sério, muito técnico. A nossa fiscalização, por exemplo, tem ampla liberdade, primeira liberdade que o prefeito Arthur me dá e eu dou para eles, para fiscalização, para trabalhar, não tem, eu sequer digo, faz isso, faz aquilo, eles fazem de acordo com as denúncias e dizer que o preço, agora como foi divulgado ontem, que o preço caiu por conta da CPI é um verdadeiro escárnio, não só com a população, mas principalmente com ela, como também com os órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, Ministério Público do Estado do Amazonas, doutora Sheila Andrade, uma pessoa extremamente séria, competente, corajosa, inclusive, e dizer que preços agora caíram por conta da CPI é um escárnio com a população. É um escárnio, inclusive porque, só continuando esse raciocínio, há 15 dias atrás, quando eles disseram que concluiriam a CPI sem nenhuma comprovação de cartel, o preço estava alto. Então, quer dizer que por causa de 15 dias eles baixaram? Ou seja, qualquer flutuação de preços dos postos não tem nenhuma relação. Querer fazer de um assunto tão importante, tão sério para toda a sociedade, inclusive que influencia no custo de vida de todos, de toda a população, querer fazer disso uma bandeira política é um absurdo. Dizer que preço caiu, a CPI conseguiu conquistar a diminuição no preço, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, elas têm a possibilidade aí de me interpelar judicialmente, mas eu simplesmente tenho uma opinião muito convicta de que eles estão brincando com a população. Inclusive, o deputado propositor da CPI sequer compareceu lá, porque ele sabe de que a CPI não foi a fundo como ela poderia ir. Tem a seguinte situação que o senhor falou no início da coletiva, que o senhor sabe o poder que uma CPI tem. E ontem na comissão, todos os delegados disseram que a produzido um relatório robusto que seria encaminhado aí para o Ministério Público Federal, Estadual e para a Polícia Federal. Como que o senhor vê essa situação então? Eles não chegou a... Não tem relatório robusto nenhum. Todos esses relatórios a gente já tem. A ANP, o relatório econômico que indica indícios
econômicos de cartel, a ANP já tem e entregou para eles. E não fizeram relatório nenhum. Eles devem ter copiado tudo que os órgãos entregaram, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, a ANP, e compilaram. Não tem novidade nenhuma. Secretário, foram gastos mais de R$30 mil nesses 4 meses para a atuação dessa CPI, que foi o que foi dito ontem lá durante a entrevista coletiva. E nesses 4 meses foram feitas as visitas e eles concluíram um alinhamento de preços, eles não confirmam cartel. Eles afirmam um alinhamento de preços, o que qualquer consumidor pode ver transitando nos postos da cidade. O que de fato falta para os órgãos de atuação comprovarem esse cartel? Só quem pode comprovar são os órgãos criminais. Comprovar e condenar. Eu posso dizer, você pode dizer, ou qualquer um de nós podemos dizer, mas só quem pode condenar são os órgãos criminais. Polícia Federal, que conduz junto com o Ministério Público e encaminha a Justiça, que profere sua decisão. Eles já têm todos esses elementos. Inclusive, eu queria saber por que, por exemplo, a CPI não foi, e eu acho até que seria muito útil, ao próprio Conselho Nacional de Justiça questionar por que o processo, que é de 2003, a gente está em 2019, ainda não foi finalizado, ainda não foi julgado, e ele está concluído para sentença, para decisão há muito tempo, desde dezembro do ano passado. Então, por que eles não fizeram isso? Quem que eles ouviram? Quais os proprietários de postos? Quais foram os sigilos que foram quebrados? O que eles solicitaram à Justiça? Nada. Nada. Choveram no molhado, fizeram uma grande brincadeira com todo mundo e não chegaram a conclusão nenhuma. Então, a gente ficou frustrado, porque todo o peso dessa situação, antes, caía nos 2 PROCONs, que as pessoas cobram o PROCON, e não tem problema nenhum cobrar. A gente está aqui para isso mesmo. Só que a gente sempre soube que a gente não tem instrumentos legais e humanos, inclusive, para que a gente chegasse numa condenação. O que a gente pode fazer, como vocês sempre cobrem, é quando, por exemplo, há uma redução na Petrobras muito grande e os postos aumentam, como foi agora o último caso de junho e julho. Mas a prova em si, da combinação, a gente não tem como fazer. Isso depende desses instrumentos legais. E a CPI poderia até não chegar a essa conclusão, mas eles sequer tentaram. Isso que eu estou dizendo. Como eu falei, uma investigação da Polícia Federal sobre um narcotraficante. Ele pode não chegar por não conseguir, mas eles sequer tentaram. Eles sequer tentaram. Então, o envio de relatórios aos órgãos, por exemplo. Todos os órgãos já têm todos esses dados. Já tem um inquérito civil. A Polícia Federal já conduz isso. Já tem um inquérito civil no Ministério Público do Estado. A ANP já entregou um relatório aqui de 15 páginas com o alinhamento dos preços. Então, o que eles fizeram nesses 120 dias? Por que há 15 dias atrás foi divulgado que seria a CPI seria finalizada sem nenhuma comprovação, e eu acredito que com a pressão da sociedade, eles resolveram ampliar o prazo, postergar por mais 15 dias. O que aconteceu? Então, lá naquele momento dos 120 dias, quando concluiu aquele prazo, eles não chegaram a conclusão nenhuma. E aí depois viram que a população pressionou e a imprensa pressionou de todas as formas possíveis, e aí de repente mudaram a conclusão. Por uma coisa totalmente, só mudanças de palavras, na verdade. Não mudanças de práticas, mudanças de palavras. Não tem, nos 120 dias não tem. Aí aqui a gente encontrou indícios de cartel. Assim, para jogar para a torcida, sabe? Para se eximir da responsabilidade. Então fizeram apontamentos óbvios, fizeram apontamentos que todos nós já havíamos feitos, como eu falei. O relatório da ANP foi muito profundo sobre isso e está sendo investigado no Ministério Público do Estado. Falaram sobre sanção, sobre adulteração de bombas, isso já existe. Falaram sobre outras tantas coisas que já existem, outras tantas questões que já acontecem. Disseram que o relatório tem um aval da ANP, não tem aval da ANP nenhum. A ANP não dá aval a relatório, isso daí não é nem função da ANP. A ANP tem o seu próprio estudo aleatório que está sendo conduzido
junto ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ao Ministério Público Estadual, e falar que resultou em diminuição do preço é um escárnio com vocês, da imprensa, é um escárnio com a gente, da defesa do consumidor, os órgãos, não digo nem pessoalmente a mim, mas os órgãos da defesa do consumidor. E, acima de tudo, a população. É uma verdadeira brincadeira que estão fazendo, o que fizeram. Secretário, em relação à questão do poder de polícia, como a pedido de quebra de sigilo telefônico, por exemplo, a relatora da CPI, da Câmara, disse que precisaria de um tempo maior de 120 dias. Inclusive, ela citou lá uma operação, que não me recordo o nome, mas que durou 9 anos para que eles comprovassem a tática de cartão. Como é que você avalia isso? Eu concordo com ela em alguma parte. Realmente precisaria de um prazo para averiguações, digamos assim. Mas eles sequer fizeram, eles sequer tentaram. Aí que está o ponto central da questão. Eles não tentaram. Eu não sei o que eles fizeram nesses 120 dias. Alguém falou sobre 30 mil reais, eu não sei se está incluso a passagem deles para o Rio de Janeiro, no seminário da ANP. Eu acho que não está incluso. Inclusive, conversei com a assessora da CPI que foi contratada, eu senti de fato a vontade nela em trabalhar, mas sem uma ordem superior isso não é feito. Eu sei porque eu conheço esse assunto, nós conhecemos os meandros desse assunto, fora o que a gente como cidadão vê, olhando ali na placa dos postos, que vocês veem, por exemplo, como cidadãos, e eu como cidadão também, ou que a imprensa vê. Dava para ter ido a fundo, dava para ter tentado, investigado, ter tido vontade de fazer. Não sei por que não fizeram. Até porque eu acho que seria um marco para o estado do Amazonas. Eles têm poder e autoridade legal e constitucional para isso. Não sei por que não fizeram. Aqui a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, que foi criada agora pelo prefeito Arthur, ela atua com os limites desse tamanho, digamos assim. Eu fico me perguntando, para que ir para posto? Para que fazer colete? Para ir em posto? Falar com o frentista? O que o frentista vai saber? O frentista abastece, ele não sabe do que acontece ali nos bastidores. Então, é teatro, é uma brincadeira, é uma farsa? Qual seria o resultado esperado pelo PROCON? O resultado, a gente simplesmente não tem como dizer. O que eles esperavam era um resultado, pelo menos. A gente esperava que eles tentassem. O resultado, como eu falei, Poderia ter uma investigação com os instrumentos que eles têm. Pode falar, doutor. Tu perguntou qual era o resultado esperado. O que era esperado era um resultado. Como o secretário resumiu, eles poderiam ter passado 120 dias investigando e ao final não ter encontrado nada. Você poderia depois ficar discutindo, haviam indícios. Indício é aquilo que qualquer pessoa pode perceber indo em diferentes postos e vendo o alinhamento de preço. Mas são 3 problemas diferentes. O primeiro problema é se o preço que está sendo cobrado é abusivo ou não. Isso, aqui o PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor estão atuando. Porque se você vê na distribuidora o preço reduzindo e na bomba de gasolina o preço aumenta, você está tendo uma cobrança abusiva. O propósito da CPI não era baixar o preço da gasolina. Você vê também o tabelamento de preço. A ANP faz o levantamento do preço cobrado na bomba. Você percebia que, algum tempo atrás, todos os postos cobravam R$ 4,59. O preço era o mesmo em diferentes estabelecimentos. O propósito da CPI não era verificar se havia alinhamento de preço, que poderia ser um indício de cartel. Alinhamento A, todo mundo já sabe. Isso. Qualquer pessoa pode perceber o alinhamento vendo que diferentes postos cobram os mesmos preços. O propósito da CPI não era nem isso, nem isso. Era verificar se havia uma combinação para esse alinhamento, se havia um cartel. O resultado que se poderia esperar, olha, investigamos e não verificamos nenhuma prova de que há cartel. Os preços estão alinhados voluntariamente. Um concorrente vê o outro cobrando um preço e eles acabam colocando todos o mesmo preço. Não encontramos provas. Ok, tentamos e não conseguimos. Isso é um resultado. Outro resultado é, tentamos, verificamos os indícios e conseguimos. Ou você faz, ou você não faz. Isso não foi sequer tentado. Não tem resultado. Não foi sequer... Tem poder, óbvio que tem, é poder constitucional. Que brincadeira, vamos falar a verdade aqui, vamos falar sério.
Os deputados estão brincando com a população? Tem poder sim, são deputados estaduais, eleitos, com todos os poderes, sem chefe, sem patrão, inclusive. Inclusive, eu vi o constrangimento do deputado Fausto. Só é olhar para ele ali no relatório, ele estava visivelmente constrangido, porque é um rapaz que eu conheço, um bom rapaz, sério. Ele estava visivelmente constrangido, e o deputado Álvaro, sequer foi na leitura do relatório. Então, não fizeram. Eu queria a CPI, eu queria que a gente chegasse a um desfecho, eu queria que a CPI, com o poder que eles têm, fossem lá no Conselho Nacional de Justiça, fossem na Justiça Federal e perguntar por que esse processo ainda não foi concluído, ainda não foi julgado. Eu queria que a CPI sequer tivesse aceitado um membro que já foi condenado por cartel. Como é que uma CPI é aberta com um membro condenado por cartel? Ah, Rodrigo, você está falando, não sou eu, é a Justiça que está falando. Ela condenou, que é o deputado Abdala Frache. E se ele não quiser, ele pode me processar também, se ele não gostar, aliás. Não tem problema nenhum. Agora, como é que uma CPI começa com alguém, como colocar o Alexandre Nardoni na CPI sobre infanticídio, por exemplo. Infanticídio não, homicídio dos filhos, de crianças. Como colocar a Suzana von Richthofen na CPI sobre assassinato de pais. Então, isso tudo foi uma encenação, um teatro. Eu faço um desagravo aqui ao PROCON estadual, que trabalha de forma séria, muito séria. E eu fico triste, de verdade, porque a gente teve a oportunidade, mais uma vez, a população, de alguma forma, mesmo com toda a descrença, tinha ali alguma esperança de que pudesse chegar, pelo menos numa tentativa de uma ação concreta, fazendo a cariação, quebrando sigilos, ouvindo testemunhos, porque alguém ia falar em algum momento, alguém ia falar alguma coisa, alguma informação útil. Agora, ouvir PROCON, ouvir PROCON municipal, ouvir Ministério Público, esse daí a gente já tem tudinho, esses dados. Ao contrário, nós que fornecemos os dados a eles. A chave estava nos elementos, nos agentes econômicos, nos postos, nas distribuidoras. Dizer, por exemplo, que o preço não depende do preço da Petrobras, porque boa parte é importada, eles só importam. A distribuidora só importa quando o preço lá nos Estados Unidos, por exemplo, está mais baixo. É óbvio, ninguém quer perder dinheiro. Então, dizer que o preço da Petrobras não influencia, porque grande parte do combustível é importado dos Estados Unidos, de Houston, não é verdade. Eles importam quando o preço lá nos Estados Unidos está mais baixo que aqui. É natural isso. Secretário, acho que vocês já querem gravar, né? Sim. Aí eles querem gravar com o senhor em pé, secretário, tá? Tá. Então você ouviu a explicação do secretário interino da SINDEC, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor, o Rodrigo Guedes. Vamos continuar a ouvir o secretário, que disse que está decepcionado com o resultado da CPI dos combustíveis, que foi apresentado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira. Quer que eu segure? Por favor. Que foi classificada por ele como um grande teatro. Secretário, como que o PROCON vê aí o resultado dessa CPI? Foi um resultado satisfatório? Na verdade, foi um resultado muito frustrante. Foi uma ducha de água fria na população, na gente. A população, de alguma forma, já esperava, e até pela descrença na atuação pública, política, no geral, já esperava alguma forma de pizza, mas a gente sempre tem uma esperança que possa acontecer o contrário, né? E terminou em pizza. Por que o senhor caracteriza que terminou em pizza? O que faltou para... Não só pelo resultado, como eu falei. Quando a própria, por exemplo, a Polícia Federal investiga algo, eles podem chegar ou não numa conclusão, mas eles tentam, eles vão atrás, eles perseguem aquele objetivo.
ou a Polícia Civil, ou a gente, quando, como eu falei aqui na coletiva, a gente quando faz uma prova, um vestibular, um concurso, a gente pode passar ou não. Assim como a CPI poderia chegar no resultado ou não, aí não é algo necessariamente obrigatório. Porque, de fato, para configurar o cartel, eles têm que flagrantear a ação no momento da combinação ou os elementos suficientes. Mas eles sequer tentaram, não teve tentativa. Eu acompanhei a CPI, eles não foram atrás desse objetivo. Fizeram ali uma encenação, fizeram um colete, acho inclusive que deveriam devolver o dinheiro ao erário público, do colete, da camisa, aquela brincadeira de mau gosto com a população, aquela farsa, e foram aos postos como se o frentista do posto soubesse de uma informação que deixasse muito claro, por exemplo, a prática do cartel. Por que não convocaram os proprietários das distribuidoras ou das redes de postos? Por que não utilizaram os instrumentos próprios da CPI, instrumentos constitucionais, como quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, telefônico, a condução coercitiva, mandados de busca e apreensão? Eu digo categoricamente para vocês que a CPI não fez nem cócegas nesse sistema todo. O sistema ria. E agora dizer que o preço baixou por causa da CPI é uma verdadeira brincadeira, é um escárnio. Porque a CPI não fez nem cócegas neles, eles nem sequer tiveram uma noite de falta de sono por causa da CPI. Então, é brincar com os órgãos de defesa do consumidor, que trabalham de forma séria e técnica, aliás, de forma muito técnica, de forma 100% técnica. O que o Procon Municipal pretende fazer? A gente vai continuar a nossa atuação com a Força Tarefa de Defesa do Consumidor, o Ministério Público, o Estadual, o Procon Estadual, a OAB, e combater, enxugar gelo, como a gente costuma fazer. Infelizmente, porque a gente não tem poder para mais. Essa investigação que o senhor acabou de falar, que a CPI poderia ter feito, só eles é que podem fazer, ou já está em alguma outra esfera federal, que é o que pode fazer que a população, nesse caso, ainda tenha a esperança que algo seja feito em relação a esse sistema de cartel? Tá sim, e a gente ainda acredita que outros instrumentos legais e poderes constituídos, como, por exemplo, o Ministério Público, eles têm essa competência legal e eles, eu acho que a gente ainda vai ter notícias positivas sobre isso. E o mais importante seria, inclusive, a conclusão do processo. Tem um processo, olha como o nosso país tem um processo de 16 anos tramitando. A Operação Carvão da Polícia Federal foi em 2003. A gente tem aí 16 anos e o processo ainda está tramitando em sede recursal, naqueles inúmeros recursos que o nosso processo civil e criminal tem. Então, o Ministério Público está fazendo, a Agência Nacional de Petróleo, inclusive, os relatórios todos são da ANP, não tem nenhum relatório, nenhum elemento a mais do Procon, ou do Procon não, da CPI. Eu sei que a CPI poderia ter ido a fundo nesse assunto. Por algum motivo eles não quiseram. O senhor criticou bastante. Esse motivo seria o quê? Já começou errado a CPI? A CPI já começou errada. Como é que a CPI, a raposa, fica cuidando do galinheiro? Não é? Então, como é que a CPI começa com alguém que é condenado e depois essa pessoa pode fazer o que quiser aí, judicialmente contra mim, mas ela é condenada criminalmente? Esse seminário foi muito, muito bom mesmo, eu estava lá. Agora, eu não sei se está no relatório dos gastos da CPI. Agora, fazer coletezinho para ir para posto, para falar com o frentista, usar uma ação do Procon Amazonas para dizer que fez alguma coisa, condenou não, aplicou um auto de infração à distribuidora Atem, por exemplo, que aquilo não foi ação da CPI, aquilo foi ação do Procon Amazonas. O Procon ali, numa tentativa de sustentar a CPI nas costas, de segurar a CPI nas costas, estava dando uma força, né? Mas aquilo foi ação do Procon, não teve nada a ver com CPI. CPI, de fato, não fez nada. Os empresários não tomaram uma gotinha de Rivotril para dormir com a CPI. Não teve influência nenhuma no preço. Desde outubro, desde setembro, os preços estão flutuando, porque a gente simplesmente não tem como segurar os preços. Toda vez que há oscilação na Petrobras, esse ano já teve oscilação de 60 centavos para mais ou para menos,
os preços vão flutuar, infelizmente, também. Às vezes baixa e eles não baixam, os postos. As distribuidoras não baixam, os postos não baixam. Não tem como baixar. E aí a gente vai lá e cobra, é um trabalho de enxugar gelo mesmo, infelizmente. Porque se não combater a espinha dorsal do problema, que é, se o preço é combinado, por exemplo, e é definido 4,59, por exemplo, todos os postos da cidade de Manaus, não vai acontecer a concorrência e o preço não vai cair. Esse é o problema. O preço em si não está tão diferente do Brasil, ao contrário, hoje está o menor do Brasil de novo. Agora, dizer que foi por causa da CPI, como eles falaram no início, e eu fiquei calado porque eu queria que a CPI desse certo, após a criação da CPI, preços caem. É brincadeira, né? Vamos falar sério, não sei o que eles estão fazendo. Acho que gente que gosta de cuidar de animal tem que continuar ali, se não estiver disposto a fazer o trabalho sério, tem que continuar cuidando ali de animal. Se não estiver disposto, não é que a pessoa só possa fazer aquilo, não. Cuidar de animal, muito pelo contrário, é uma ação muito legal para a sociedade. Mas se não estiver disposto a fazer algo sério, combater um problema muito sério da sociedade, que são os preços, aí tem que continuar cuidando ali. Não pode ser pitbull para defender animal e lesse para defender a população. Aí não pode ser, não. Tem que ser pitbull para defender a população, sim. Secretário, qual o recado que o senhor dá agora a toda a população brasileira, principalmente as pessoas que de fato sabem e têm ciência que existe sim um cartel? A gente vai continuar trabalhando, o PROCON Manaus. A gente tem toda a liberdade de atuação do prefeito Arthur Vigílio Neto. Sem isso seria impossível a gente trabalhar. O PROCON Amazonas, a Força Tarefa, o Ministério Público, a doutora Sheila Andrade, a OAB. A gente vai fazer o que está ao nosso alcance e as investigações criminais vão continuar em sede do Ministério Público e da Polícia Federal. O PROCON Manaus, e o PROCON Amazonas, por mais que as pessoas recorram muito a gente tem pouquíssimos instrumentos legais. Até as nossas autuações, autos de infração, eles podem recorrer à justiça e aí vai protelando, né? Em vez de ser julgado logo, mas não fui eu que fiz o processo legal, foi criado no Congresso Nacional e infelizmente a gente não tem como resolver essa situação, porque quem poderia resolver são os nossos parlamentares do Congresso Nacional. Continua por enquanto, continua normalmente as fiscalizações? Continua. Agora está um preço menor do que já esteve. Com muito trabalho o preço caiu. Pode aumentar novamente. Quando cai, não significa, infelizmente, que vai manter. Agora, a Petrobras, por exemplo, está num preço baixo. Então, a gente está vigilante para que não haja aumento. A configuração de preço abusivo ela é muito difícil, porque não tem 1 centavo a mais que diga que é abusivo e 1 centavo a menos. Então, ela é muito subjetiva no nosso entendimento. É muito pelo nosso entendimento, mas a gente faz sempre o possível, com muita seriedade e, acima de tudo, tecnicidade. Infelizmente, quem poderia fazer mais, não fez. Não é? Eu só pediria aí às deputadas que não ficassem mandando mensagem, porque elas não me intimidam, eu não tenho medo delas. Eu não tenho medo delas. Se quiser, pode ir na justiça contra mim. O senhor passou a receber mensagem por que motivo? A partir de quando? Contestando. Elas contestando, o fato de eu estar contestando a CPI, os resultados da CPI. Eu vou bloquear, eu não quero, isso para mim é um dissabor, receber esse tipo de mensagem. O que elas alegam? Que eu estava sendo injusto. Eu não estou sendo injusto, eu estou sendo verdadeiro. Não tenho problema nenhum, eu estou sendo verdadeiro e se quiserem me interpelar judicialmente, pode, eu vou me defender, obviamente, mas eu não vou deixar de falar as coisas, porque brincadeira a gente não pode ser conivente. Dizer que a CPI fez coisa séria, não fizeram. Por tudo que eles poderiam fazer, eles não fizeram. Você foi convidado para ir ontem? Não fui convidado, e se fosse convidado também não iria, porque eu não tenho nada para conversar com elas. Que nós ouvimos o secretário interino da SINDEC, o Rodrigo Guedes, que falou sobre o resultado da CPI dos combustíveis. A gente vai finalizar nossa live por aqui. Outras informações você vai conferir no site amazonasatual.com.br. Atual, compartilhando a verdade, compartilhe você também.